Olá, como vai você? Vamos dar início ao quinto vídeo da nossa série sobre hérnias de disco. Hoje vamos falar de exames, qual o melhor exame? Tomografia, ressonância? O que você acha? Vamos falar também sobre um artigo publicado em 2015 que vai trazer uma novidade bastante interessante a respeito do resultado desses exames em pessoas assintomáticas, sem nada na coluna. Bora pro vídeo? Meu nome é Alan Assunção, eu sou médico ortopedista e traumatologista e a minha função com esses vídeos é trazer algumas informações sobre doenças ortopédicas para que vocês possam ficar um pouquinho mais bem informados. Antes de continuar o vídeo, não esquece, vem aqui embaixo, se registra no canal, ativa o sininho para poder receber as notificações e as novidades que a gente produz para você. Você sabe qual é o melhor exame para se detectar ou se confirmar uma hipótese de hérnia de disco? Qual é a ressonância? Será que é a tomografia? Será que você pode fazer os dois? Tem um melhor, tem um pior? Você sabia que em um determinado exame você pode apresentar um dado ou uma imagem que seja característica de uma doença e a pessoa não apresentar essa doença? É o que nós chamamos de falso positivo. Ou ainda, quando o exame vem normal ou ele não demonstra doença e a pessoa ter doença, é o que nós chamamos de falso negativo. Em medicina, quando a gente vai analisar a eficácia de um exame ou se aquele exame está servindo de verdade, a gente vai procurar duas coisas, uma coisa chamada especificidade e uma coisa chamada sensibilidade do exame. A sensibilidade quer dizer o seguinte, que é a chance de um doente ter o seu exame positivo quando ele realmente tem a doença, ou seja, o verdadeiro positivo. A especificidade, por sua vez, ela quer dizer o seguinte, uma pessoa não doente ou saudável realmente no exame vir negativo, ou seja, o verdadeiramente falso. O ideal de qualquer exame é que ele não tenha o falso positivo e não tenha o falso negativo. Aí ele vai ter o que nós chamamos de uma alta sensibilidade, uma alta especificidade para uma determinada doença. Quando isso acontece, ou seja, que ele tem uma alta especificidade, uma alta sensibilidade, ele acaba sendo o exame mais fidedigno para determinada doença. Toda essa explicação e todos esses termos que eu acabei de falar, eles são importantes porque ele vai nos definir qual é o melhor exame, realmente o mais indicado para a hérnia de disco. E no caso da hérnia, especificamente, é a ressonância. No caso da ressonância da tomografia, a especificidade é muito próxima uma da outra, mas a sensibilidade, ou seja, a capacidade de dar verdadeiro positivo, é bem diferente. Na ressonância ela vai chegar a 96%. E a literatura mostra que nas melhores hipóteses, mesmo com o uso de tomografias especiais, como por exemplo a multislice, ou o uso de contraste, esse número da sensibilidade vai chegar a alguma coisa entre 30% ou talvez até 80% no melhor dos casos. Existem ainda algumas outras vantagens bem claras da ressonância. Ela consegue nos dar um detalhamento, um contraste entre o osso e o que não é osso, que nós chamamos de partes moles. E dentro das partes moles, a gente consegue saber a diferenciação entre alguns tecidos que são mais macios e menos macios, mais hidratados e menos hidratados, então você consegue ter um detalhamento muito grande. Uma outra vantagem muito importante da ressonância é que ela não tem irradiação. Então você pode fazer várias ressonâncias no dia, no mês, no ano, que não tem problema. Diferente da tomografia, que infelizmente tem irradiação. A tomografia na coluna, ela é muito bem utilizada e tem uma boa indicação realmente quando você trata de fraturas. A tomografia talvez mostre a posição dos fragmentos da fratura de uma maneira melhor do que a ressonância. E ela também é interessante quando você tem patologias onde você tem consumo ósseo, como por exemplo infecções ou lesões por câncer. Então sim, na minha opinião a ressonância é o melhor exame, ele é mais fidedigno, não tem irradiação e nos dá um melhor contraste, nos dá uma capacidade melhor de determinar pequenos detalhes que acontecem na coluna de uma maneira muito mais eficaz do que a tomografia. A ressonância ela vai nos dar uma visualização da coluna, principalmente das hérnias de disco, muito melhor. Mas muito cuidado com essas imagens. Quando eu falo muito cuidado com essas imagens, é porque existe um segredo que as pessoas às vezes não comentam. Nem sempre a presença daquela imagem pode significar que a pessoa tenha uma hérnia de disco. Isso é verdade. Muitas vezes a pessoa tem a imagem,
e não tem hérnia de disco. É o que nós chamamos de falso positivo. Ou seja, a pessoa não sente nada, não tem nada, mas você faz uma ressonância e ela apresenta a imagem de uma hérnia, de uma protusão ou de uma protuberância no próprio disco. Isso é uma coisa que na medicina se desconfiava e muita gente sabia pela experiência clínica, mas agora a gente está repleto de artigos na literatura e tem um artigo muito interessante falando sobre isso. Deixa eu explicar um pouquinho melhor para vocês. Vocês vão entender esse artigo aqui. Em 2015 foi publicado um trabalho onde 13 autores americanos de instituições bastante conhecidas, bastante respeitadas, se juntaram e fizeram um trabalho que a gente chama de meta-análise. E o trabalho ele é feito da seguinte forma: eles juntaram uma porção de trabalhos publicados na literatura e foram destrinchar, foram estudar a fundo os dados que esses trabalhos traziam e foram buscar um dado em especial. Eles foram buscar qual o número de alterações na ressonância de coluna, alterações significativas, em pacientes que são assintomáticos, ou seja, em pacientes que não têm dor, não têm queixas e não têm histórico de doenças. Então eles foram estudar em quantos desses pacientes sem queixa, sem doença, existe ou apresentam algum tipo de alteração na ressonância. Antes que alguém fale, esse trabalho ele tem um nível de validade do tipo 1, ele é absurdamente válido, o estudo estatístico dele é incontestável e a validade científica dele é enorme. Então é um trabalho que todo mundo, pelo menos todo médico, deveria parar para ler, interpretar e absorver como parte do seu dia a dia. É extremamente importante se conhecer esse tipo de trabalho e a informação que ele traz. Então, de novo, esse trabalho ele pegou os pacientes, dividiu em faixas etárias, dos 20 aos 30, 30 aos 40, 40 aos 50, até aos 80, 90 anos, e foi ver nas ressonâncias feitas nesses pacientes assintomáticos, sem dor, sem queixa, sem história de doença, quantos desses pacientes apresentavam algum tipo de alteração na ressonância, na imagem da ressonância. E o resultado foi extremamente interessante. Lembrando que a ressonância ainda é o melhor exame que existe para hérnia de disco. O que esse trabalho demonstrou? Ele demonstrou que em alguns pacientes jovens, na faixa dos 20, 30, 40 anos, quase um terço dessas pessoas, ou seja, 30%, 3 em cada 10 ou 30 em cada 100, apresentam algum tipo de alteração na imagem do disco, ou com uma protuberância bastante significativa, inclusive abaulamentos. E esses mesmos pacientes, mais ou menos 40 ou 55% deles, vão apresentar ainda outros tipos de alteração de imagem na coluna, como por exemplo sinais de degeneração precoce, doença discal degenerativa, perda da altura discal, outros tipos de protuberância, desidratação, então já apresentando outras alterações também. Já entre os pacientes entre 50 e 80 anos, cerca de 40 a 50% deles apresentaram os abalamentos de alto nível ou as protuberâncias importantes. E um dado que chamou a atenção é que as outras alterações da coluna, como diminuição discal, desidratação, doenças degenerativas associadas, já chegaram a 70%, em alguns casos, próximos de 80 anos, em 97% dos pacientes. Então, de novo, isso quer dizer que se você pegar uma população qualquer de pacientes jovens, de 20, 30 ou 40 anos, pessoas assintomáticas, sem doenças, que estão praticando esporte, que estão trabalhando normalmente no dia a dia, e você fizer uma ressonância neles, você vai encontrar alterações nessa ressonância da ordem, muitas vezes de 30%, 40%, 50%, de alterações importantes, tá? E numa porcentagem ainda maior, alterações não tão importantes. E isso vai aumentar de acordo com a idade. Pacientes com mais idade vão ter mais alterações importantes, e aqueles com mais idade ainda, praticamente 100% deles vão ter alterações na coluna. Ah, doutor Alan, então quer dizer que eu não devo confiar na ressonância? Agora eu vou dar um nó na tua cabeça e depois eu vou desfazer esse nó. É exatamente isso. Você não deve confiar na ressonância, mas também não é bem assim. Você deve confiar sim. Na medicina, se tem uma máxima que a clínica é soberana. Sempre que você pede um exame, no caso a ressonância ou a tomografia, ela vai servir para confirmar uma hipótese ou uma suspeita clínica de hérnia.
Você deve ter a sintomatologia da hérnia. O médico tem que examinar esse paciente, ele tem que observar força motora, sensibilidade, tem que testar reflexo, tem que observar esse paciente se não tem alteração de trofismo, tem que testar a mobilidade desse paciente, tem que fazer os testes especiais que irritam a raiz, Laseg, Valsalva e alguns outros, dependendo da área. Então, a ressonância, o exame, é para confirmar uma hipótese. Você tem que ter a hipótese, tem que ter o exame físico compatível com a hérnia de disco para que você peça o exame e esse exame venha confirmar ou não. É muito importante que você faça a correlação da clínica que o paciente tem e o exame venha confirmar ou não aquela clínica, aquela suspeita clínica. É importante entender que a hérnia de disco ela vai causar uma compressão na raiz que vai dar os sintomas. Isso eu falei lá no segundo vídeo. Os sintomas eu falei no terceiro, o exame físico eu já falei também. Como se trata eu falei, agora o exame ele vai confirmar ou não. Muitas vezes você tem uma compressão da raiz, tem toda a sintomatologia da hérnia, mas aí a raiz não está sendo comprimida pelo disco, ou não é uma hérnia de disco. E sim pode ser um cisto de faceta, pode ser uma hipertrofia de ligamento, ele pode ser um crescimento anormal de alguma coisa naquela região que esteja levando à compressão da raiz e não ser a hérnia. Então você pode ter a suspeita, você faz o exame para confirmar ou não. É necessário fazer o exame? Sim, é necessário. Mas a gente tem que ter muito critério em usar a informação que o exame nos traz. Tem que fazer a correlação e tem que bater uma coisa com a outra. Existe um número muito importante de pessoas sem sintomas com ressonância positiva ou falso positivo. Tá? Então, só ter o positivo no exame não quer dizer nada. O paciente tem que ter a sintomatologia correta, tem que ter as alterações no exame físico para que a gente consiga determinar e diagnosticar a hérnia de disco. O ideal, procure um médico, alguém que te dê atenção, que seja o seu médico, que te examine da forma correta, chegue no diagnóstico, prescreva o correto tratamento, acompanhe você durante esse tratamento. Pode ser que a indicação mude, muitas vezes você tem que complementar alguma coisa durante a fisioterapia, prescrever alguma coisa associada, ou pode ser necessário mudar a sua medicação, ou eventualmente, se a fisioterapia dentro do prazo correto não funcionar, você tem que ser encaminhado para um tratamento cirúrgico ou reverter a indicação de conservador para a cirurgia. Então é importante que você tenha alguém que te dê a atenção que você merece. Espero que vocês tenham aproveitado o vídeo. Não esquece de deixar uma dúvida ou alguma sugestão nos comentários. Não esqueça de se registrar no canal ou seguir a gente nas redes sociais para que a gente possa mandar cada vez mais informação de valor e que você possa aproveitar essa informação e eu poder te ajudar, ou eu e você podemos ajudar uma outra pessoa. Tá bem? Então, um abraço e até o próximo vídeo.